Eu acho que ele foi embora, mas em todo caso eu vi ele voando. Ok, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Com a graça do nosso Deus, nessa noite nós vamos terminar a meditação que nós tivemos aí durante todos esses meses, nessa carta tão rica que é a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. E hoje você vai ouvir a partir do versículo 10, quando o Senhor fala ao nosso coração que o cristão deve se fortalecer em Deus para assim se manter firme no Evangelho. Quem está firme no Evangelho diz amém. Amém. E tem uns que está mais ou menos firme. O amém foi. Vou dar outra chance, hein? Quem está firme no Evangelho diz amém. Amém. Melhorou. Parece que agora tem um pouco mais firmeza. Então Paulo vai terminar a sua carta dizendo aos irmãos: fiquem firmes no Evangelho. Esse é o propósito do final da carta em Efésios. Vamos ler então Efésios 6, do 10 até o 20. Bom? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és Deus maravilhoso, a Tua palavra é verdade, ela é poderosa em si mesma, a simples leitura da Tua palavra é edificante para as nossas almas. Mas agora, Senhor, em que nós vamos meditar nesse texto tão rico, oramos ao Senhor que por meio do Teu Espírito nos conceda a graça de compreender a mensagem que o Senhor tem para a minha vida, para a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, para todos aqueles que um dia ouvirem esta mensagem. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Paulo está escrevendo uma carta aos irmãos lá de Éfeso, né? E agora no final ele vai fazer uma compilação. E há uma palavrinha muito importante aqui que eu disse para vocês na semana passada, né? Quanto ao mais. Quando Paulo começa dizendo quanto ao mais, ele está dando a ideia de que aquilo que não foi falado deve agora ser percebido desta maneira. Então, o que Paulo falou em Efésios, que nós já vimos? Paulo falou como o marido tem que se comportar com a esposa. Paulo falou como a esposa tem que se comportar com o marido. Paulo falou como que o filho tem que se comportar com o pai. Paulo falou como é que o pai tem que se comportar com o filho. Paulo também falou como é que o escravo ou o empregado tem que se comportar referente ao seu patrão. Paulo diz como é que o patrão tem que se comportar
em relação ao empregado. Paulo diz como eu e você temos que nos comportar como igreja de Jesus, que não há mais separação de inimizade entre nós, que Deus de dois povos, judeus e não judeus, fez um só, que é a sua igreja. Paulo diz que Deus deixou liderança na igreja, a uns ele chama de apóstolo, a outros profetas, a outros mestres, a outros pastores, e Deus colocou lá cada um no seu lugar. Deus colocou todas as pessoas dentro do corpo, para que o corpo fosse bem ajustado e crescesse à medida da proporção. Deus deu o dom à igreja. O Espírito Santo é o combustível da igreja. Nós não fazemos nada na nossa força. A força de Deus opera em nós e por meio de nós. O que nós vimos Paulo então ensinar em toda essa carta? Que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho que nós fomos chamados. É para isso que Deus escreveu a carta de Efésios. Ele tem um propósito, um para quê? Para que todo crente, em todo o tempo da história, entendesse que foram salvos para quê? Para que vivam uma vida digna do Evangelho para o qual o Senhor nosso Deus o chamou. Mas Paulo não falou muitas coisas. Paulo não disse como é que a gente se porta, talvez no momento de enfermidade. Ele não falou aqui. Ele não falou como é que a gente se porta no momento de desemprego. Ele não disse aqui. Paulo não escreveu aqui como é que a gente se porta na relação de quando um irmão nos apunhala, né? Ou faz alguma coisa contra nós. Ele não disse aqui como é que a gente age quando a gente encontra alguém praticando injustiça contra nós. Ele não disse aqui explicitamente. Então, ao terminar a carta, ele diz o seguinte: irmãos, quanto ao mais, tudo mais, vocês precisam pensar uma coisa na vida de vocês: sede fortalecidos na força do poder do nosso Deus. E talvez muitas vezes ao ler a carta de Paulo aos Efésios, você entenda que Paulo está falando aqui sobre a armadura. Aqui Paulo está falando sobre a armadura. Ele não está falando sobre a armadura, irmãos. A armadura é só um jeito de Paulo falar como é que a gente tem que viver. A armadura é só uma metáfora para a gente ilustrar na nossa cabeça o que é importante para nós. Como é que a gente vive fortalecido? Então eu não sei se você já passou por isso. Eu espero que não. Mas eu vim de uma igreja que ensinava batalha espiritual. E nessa igreja que eu participava, que ensinava sobre batalha espiritual, os pastores ensinavam orações de guerra. Tinha um livrinho vermelho, não sei nem se eu tenho ele ainda. Se tiver, só hoje para descobrir como não fazer as coisas. E nesse livrinho eles ensinavam: vamos fazer uma oração para destronar Beelzebul. Vamos fazer a oração para destronar a sete saia. Vamos fazer uma oração para tirar o príncipe que está sobre São José dos Campos. Então, como que a gente começava esse tipo de oração? Antes de ir para a guerra, o que você precisa? Se preparar. Então a gente ia orar para expulsar o demônio que age na Praça Armando Salles, em Santana. Então, para essas pessoas que se envolvem em batalha espiritual, aquela praça tem um demônio que cuida dela. E a igreja precisa destronar o demônio daquela praça. Mas antes da gente ir lá, a gente precisa se revestir. Então vamos lá. Aí a gente começava a orar: Senhor, agora eu coloco o capacete da salvação. Senhor, agora eu coloco o cinto da verdade. Senhor, agora eu coloco a couraça da justiça. É bom para decorar, vocês viram que eu decorei. Senhor, agora eu calço os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Senhor, agora eu empunho o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, agora eu empunho a espada do Espírito. Eu vou furar o bucho de Satanás. E aí, a última oração é: Senhor, agora nos cobre com o teu sangue, que vai que a espada
Aí tudo isso aí não deu certo. E vamos lá. E vamos dar 7 voltas na praça, orando e mandando o capeta da praça embora. Eu não sei você, mas eu quando leio essa carta, eu não interpreto desse jeito, eu não consigo interpretar. Eu não consigo olhar para um Paulo escrevendo uma riqueza tão grande e dizendo para mim, para você, que essa armadura é uma loucura, um frenesi espiritual, um momento em que a igreja se reúne e começa a orar, e dizer, agora eu ponho, agora eu pego, agora vai. Eu não vejo isso, mas eu entendo Paulo escrevendo para os crentes, dizendo, escuta, vocês já aprenderam quanto a viver a respeito disso. Tem muita coisa que eu tinha para falar para vocês, não dá tempo de eu escrever tudo isso, o livro vai ficar muito grande, a carta é muito grande, então eu quero resumir o seguinte, irmãos, quanto ao mais, quanto às demais coisas que vocês forem experimentar, quanto às demais coisas que vocês forem viver no dia a dia de vocês, sejam fortalecidos na força que é capaz de fortalecer vocês, não é a sua, não é a do apóstolo Paulo, não é de nenhum outro Deus, mas a força que você precisa é a força do próprio Deus, e Ele tem a força dele para dar para cada um de nós por meio do Espírito que Ele deixou na igreja. Você crê nisso? Então a carta está dizendo para nós que os cristãos devem se fortalecer em Deus. Para quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. O propósito na sua vida é que você viva de uma maneira digna do Evangelho. E para você viver de uma maneira digna do Evangelho, você precisa ficar firme no Evangelho. Você não pode derrapar. Você não pode desistir. Quantos aqui conhecem pelo menos 4 pessoas que serviam a Jesus com você e hoje não estão mais na igreja? Só eu, 2, 3 só? Ah, bom, muito mais levantaram as mãos. Eu conheço uns 10, 15. Por que esses irmãos não ficaram firmes no Evangelho? Porque em algum momento eles enfrentaram uma situação e eles não buscaram a força em Deus, mas eles então tentaram enfrentar as suas dificuldades na sua própria força. E irmãos, nós somos fraquinhos, a gente não aguenta o baque, nós precisamos da fortaleza de Deus na nossa vida. Se Deus for a nossa força, nós conseguimos vencer. Se Deus não for a nossa força, nós não passamos mais nenhum dia sobre a face dessa terra servindo a Ele, porque a gente, como diz o outro, né, não aguenta um tapa. A gente não aguenta um tapa do inimigo. Por isso a gente tem que estar revestido de Deus. Deus tem que ser a sua força. É nele que você confia. Se você faz isso, então você vai permanecer. Para nós resumirmos aqui nessa noite, eu queria que você entendesse o seguinte. Vou tentar resumir a carta de Efésios que nós vimos aqui nessa última passagem, para você guardar na sua cabeça. Então preste atenção. A carta de Efésios nos diz o seguinte: Deus nos salvou em Cristo. Você crê nisso? Há alguma maneira de ser salvo sem ser em Cristo? As suas obras salvam você? Paulo salva você? Pedro salva você? Maria salva você? Buda salva você? Quem salva? Só Cristo salva. Então Deus nos salvou em Cristo, nos fazendo seu corpo. Você crê que sendo igreja de Jesus, você é corpo de Jesus? Você crê nisso? A igreja é o corpo de Cristo? Você crê? Porque isso faz toda a diferença na hora de você cear. Eu vou participar da comunhão porque eu sou o corpo. E o que é corpo? É a igreja. Então Deus nos salvou em Cristo, nos fazendo o seu corpo, que é sua igreja, olha o propósito, para nos levar para o céu. O céu é consequência. O céu é o propósito último, não é o propósito primário. Deus te salvou para propósitos primários.
Se Ele te salvasse só para levar você para o céu, eu já falei, né? Salvava, dava um infarto no miocárdio de presente e glória. Pronto. Estava estabelecido o plano da salvação de Deus. Não é isso que Deus faz. Então Deus tem um para. Para quê? Para vivermos em unidade. Você crê nisso? Você crê que Deus te salvou para você viver unido com o irmão aí que está ao seu lado? Amém? Sim ou não? Então você não pode brigar com ele. Você não pode desunir com ele. Você não pode querer ver, né, o cão e não ver ele. Não pode. Deus te fez para viver em unidade. Então todo crente em Cristo é irmão e precisa viver como? É um propósito de Deus de maneira para vivermos em unidade de maneira digna do Evangelho. Eu não posso viver de qualquer maneira. Agora eu preciso viver de maneira digna do Evangelho. Como? Revestidos do poder do Espírito Santo, lutando contra as hostes satânicas. Agora eu vou ler sem quebrar. Deus nos salvou em Cristo, nos fazendo o seu corpo, que é a sua igreja, para vivermos em unidade de maneira digna do Evangelho, revestidos do poder do Espírito Santo, lutando contra as hostes satânicas. Paulo então vai terminar a carta dizendo: irmãos, vocês precisam ser fortes. Por que você precisa ser forte, irmão? Pelo menos por duas coisas você vai precisar ser forte. A primeira coisa que você precisa ser forte na força do Senhor, para permanecer firme onde Deus colocou você, é, primeiro, Paulo escreve: irmãos, sejam firmes, vistam a armadura para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está aí no versículo 11. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não brinca. O diabo é de verdade. Ele não é historinha que a gente conta para dar susto nas crianças. Ele age nesse mundo. E ele luta contra a igreja. E ele não olha para você e diz assim: essa semana eu vou dar um sossego para ele. Ele não faz isso. Então, o diabo em todo tempo quer fazer ciladas para você. Você entende isso? Amém? Você crê que é uma luta espiritual? E o diabo vai jogar ciladas para cima de você? Então você tem que ficar forte, para você não cair na cilada de Satanás. Segunda coisa que você tem que ficar firme, forte, está lá no versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, a outra coisa que você precisa saber: vão existir dias, e quando o mau dia chegar, como é que você vai se portar diante deste mau dia? Você vai estar firme? Ou o dia mau vai levar você da presença do Senhor? Você precisa estar forte para lutar contra as ciladas de Satanás. Você precisa estar forte para superar, prevalecer no dia mau. Ou seja, irmãos, o caminho para nós vencermos esses dois inimigos é o mesmo. Como que eu venço o dia mau? Do mesmo jeito que eu vou vencer as ciladas de Satanás. E não é uma oração mística, colocando capacete, colocando coraça, colocando escudo, mas é uma vida espiritual contínua. É uma ação espiritual de todos os dias. Paulo então, ele faz o seguinte: ele aproveita a figura de um soldado para nos lembrar os embates, as lutas que nós teremos na nossa vida terrena. E ele começa a colocar metaforicamente coisas que eu e você precisamos, e que só vamos encontrar na vida com Deus. E sabe do que eu e você precisamos para enfrentar a guerra espiritual? Está aí, e nós vamos ver essa noite.
A minha pergunta é para você nessa noite: você quer se fortalecer no Senhor para vencer as artimanhas de Satanás e os dias maus que certamente virão sobre sua vida? Você quer? Porque você pode falar: não, não estou afim não, quero continuar vivendo minha vida do jeito que está. E aí você corre um risco, porque se a cilada de Satanás cair na sua frente e você pisar no laço, já era da sua vida espiritual. Você corre um risco. Se o dia mau bater na porta da tua casa, você escorrega, não fica firme no Senhor. E Paulo está dizendo: não é para isso que Deus fez você. Deus fez você, salvou você, constituiu você na igreja, para você ficar firme até o último dia. Firme até o último dia. Que você não seja estes que nós contamos aqui nesta noite. Pedir para você levantar a mão e dizer: você conhece alguém que começou com o Senhor Jesus e escorregou na cilada de Satanás? Ou escorregou de diante de Deus quando veio o dia mau? Eu conheço. E não era o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Mas se ela não estiver firme no Senhor, isso também pode acontecer com você, como aconteceu porque ela não estava firme no Senhor. Então, para que você vença, irmãos, nesse dia é necessário, primeiro, versículo 14, cingir-se com a verdade. Coloca a verdade na sua vida. Irmãos, Deus sempre se manifestou como verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deu trela para dar uma opção para alguém, dizer: eu sou uma verdade. Jesus não é uma verdade, irmão. Porque tem crente que ainda acha que Jesus é a minha verdade. O Islã é Maomé, é a verdade do Islã. O Siddhartha Gautama é a verdade do budismo. A verdade do Espiritismo é o Allan Kardec. Eu estou numa verdade e cada um fica com a sua verdade. Não existe verdades, irmão. Existe a verdade. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a sua palavra. Deus é verdadeiro e tudo que não vem de Deus é mentira. E tudo que vem como mentira pertence a quem? Quem é o pai da mentira que a Bíblia diz? O diabo, o Satanás, o cramulhão, qualquer outro nome que você queira dar a ele. Ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, logo ele vai confundir as pessoas com muita mentira. A pergunta que você precisa refletir nessa noite é: você conhece a verdade que é Deus? Você conhece a verdade que é Jesus Cristo? Você tem segurança em dizer: Cristo Jesus se revelou a mim e eu creio nele e sei toda a verdade? Ou você é aquela pessoa que ainda está procurando uma verdade? Porque se você ainda não tem Jesus como fiel verdade da tua vida, da tua história, você não tem o cinturão da verdade. Se você não crê que Deus é a verdade, você não acredita que a palavra de Deus é verdadeira. E se a palavra de Deus não é verdade para a sua vida, você não vai buscar nela como apoiar o seu dia a dia. A palavra de Deus diz isso: nessa área aqui eu gosto mais do que diz Confúcio. Nessa área aqui eu não concordo com a Bíblia, eu prefiro o que ensina o budismo. Se você é desses que escolhe lugar na Bíblia como uma verdade e outras não verdade, você não entendeu ainda. Deus é verdade. O que diz João capítulo 8, versículo 32? Conhecereis uma verdade? Conhecereis a verdade, artigo definido. A verdade. E a verdade, quando nós conhecemos a verdade que é Cristo, estamos livres da verdade. E aí nós passamos a viver em verdade.
E aí não tem mais para nós, irmãos, interesse a mentira. Quando a gente diz que crente não mente, não é porque crente é legalista. Não, é porque a gente sabe que Deus é verdade. A gente sabe que a sua palavra é a verdade. A gente sabe que a gente foi liberto na verdade. Por que nós vamos ter comunhão com uma mentira? Irmãos, não minta, nem para o bem dos outros. Não minta. Eu não vou falar nada, eu não vou falar essa verdade, porque senão a pessoa vai sofrer. Deixa ela sofrer. Porque talvez o propósito de Deus seja o sofrimento para a vida dela, através da verdade. E se você não disser a verdade, você está compactuando com a mentira. E quando você compactua com a mentira, você não tem autoridade para dizer: eu estou cingido da verdade. E certamente, irmãos, o diabo vai usar isso contra você. A cilada virá e você vai cair, porque você não disse a verdade. Quem não diz a verdade tem que contar várias histórias para tentar sustentar a mentira. Quem diz a verdade conta a mesma história todas as vezes. Sempre diga a verdade. Se você é de Deus, não seja mentiroso. Aliás, Paulo, um pouco para trás nós lemos, ele diz lá no capítulo 4: aquele que mentia, não minta mais. Não minta mais. Segunda coisa, irmãos, que eu preciso ir rápido, senão a armadura é longa. Versículo 14 diz também: você precisa estar cingido com a verdade e vestido a couraça da justiça. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é justo. Ele é o justo juiz. A Bíblia diz que você não precisa ficar preocupado com o julgamento dos homens, porque haverá um dia em que o justo juiz vai julgar todas as coisas. A Bíblia diz que não é a sua ira que traz a justiça de Deus. Por isso você não deve fazer as coisas quando você está irado. Você precisa entregar todas as coisas na mão do seu justo juiz, que não erra, irmão. Deus não erra. Deus não pesa demais. E Deus não abranda demais. Deus, Ele julga com uma palavrinha chamada equidade. Sabe o que é essa palavra? Significa medida certa. Deus é justo. E sabe como você precisa andar nesta vida? Como justo. Hoje eu estava falando na escola bíblica dominical. Aliás, irmãos, escola bíblica dominical, todo domingo, 9h30, fica à vontade de comparecer. Sejam bem-vindos. Escola bíblica dominical, hoje nós estamos falando sobre as características que um presbítero e um diácono tem que ter. E nós estávamos falando sobre isso, aí eu falei: irmão, sabe qual é a coisa mais difícil do pastor? É ser justo. As pessoas não gostam. A gente fala o seguinte: eu quero justiça. Mentira. As pessoas não querem justiça. As pessoas querem pessoas que fiquem do lado delas. É isso que a gente quer. A gente quer gente que a gente diga alguma coisa e diz: isso mesmo, tapinha nas costas, estou contigo, estou fechado contigo. Nós não somos justos, irmãos, nós somos partidaristas. Nós vamos sempre para o lado do nosso partido. Então, quando tem uma coisa, a gente não consegue, quando tem um problema, a gente não consegue sair do problema e dizer o seguinte: deixa eu ouvir o outro lado. Não. As pessoas querem que você escute o que elas digam, e aquilo tem que ser do jeito que foi falado, e você tem que concordar com aquilo. Se você não concordar com aquilo, você é ruim, você é mau. Sabe o que a maioria das pessoas fazem na igreja? Quando o pastor não concorda, o pastor quer ser justo, um pastor e um presbítero quer ser justo, elas vão para outra igreja, ou saem da igreja e vão para o mundo, porque elas não aceitam serem orientadas, puxadas a orelha. Elas preferem pessoas que fiquem do lado. Por isso que Paulo diz que o grande problema nos últimos dias vão ser homens com coceira no ouvido, andarão à procura de mestres que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Fica do meu lado e está tudo bem.
Só um parênteses aqui na política. Político não quer saber de justiça, político quer saber de partidarismo. Alguns anos atrás, o presidente Lula, ele fez melhorias na questão da lei a favor das mulheres, a Lei Maria da Penha. E ele foi ovacionado pelas pessoas. E ele merecia ser ovacionado pelas pessoas, porque ele fez uma coisa boa. E os partidos, do lado dele, as pessoas do lado dele, aplaudiram. E as feministas, que são todas esquerdistas, aplaudiram. O Bolsonaro agora foi lá e apertou ainda mais os camaradas que fazem alguma coisa contra a mulher. A lei ficou bem pior. Sabe o que fizeram? Nada. Não deram uma linha de louvor para o Bolsonaro. Por quê? Ele não é do partido. Não importa se ele fez uma coisa boa, ele não é do nosso partido. Não houve uma linha de um grupo feminista dizendo: nós agradecemos ao governo por fazer isso, isso, isso em favor das mulheres. Eles não são justos, eles são partidaristas. Deus é justo, irmão. Não importa quem é que faça, a medida e a régua dele é a mesma. E o povo de Deus tem que ser a mesma coisa. Não importa. Se tem que pesar com alguém, vai pesar com alguém. Se tem que abrandar com alguém, vai abrandar com alguém. Na mesma régua. Você é justo nas suas ações? Você é justo? Você quer ver se você é justo? Se você é um pai que quando alguém corrige o teu filho, ele está certo, você não se importa. Gente, eu já vi cada crente brigar por causa disso. Ah, no meu filho não. O filho está fazendo coisa errada. Sou eu que mando. Quando é o filho dos outros, tudo bem. Quando é o meu, nós precisamos ser justos. Deus nos chamou para andar em justiça. O povo aí fora só vai ver justiça se estiver na igreja. Lá fora não tem justiça, irmão. Lá fora tem grupinhos, cada um buscando o seu. A igreja de Cristo, homens e mulheres, precisam vestir a justiça. Não importa quem vai doer, não importa quem vai ser beneficiado. É justo? Seja justo. Terceira coisa que o texto nos diz que você precisa, está aí no versículo 15. Calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que será isso, irmão? Evangelho da Paz. Irmãos, a ideia dos pés é o seguinte: aonde os seus pés vão levar você? Aonde os seus pés caminham? Quais são os propósitos do seu andar? Paulo escreveu aos Romanos, ele diz assim: maravilhosamente belos. Belos são os pés dos que anunciam as boas novas. E aqui ele vai dizer de novo: prepara o pé de vocês com a preparação do Evangelho da Paz. Que Evangelho da Paz, irmão? Essa paz não é uma paz que o povo aí prega hoje em dia, né? Essa paz superficial, a gente tem que ter paz com todo mundo. Não, é a paz de Deus com os homens. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8 versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Esse é o Evangelho da Paz. Paz com Deus. O homem só encontra paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem essa mensagem? Quem tem essa mensagem? Ninguém sabe onde está essa mensagem? Quem tem essa mensagem, irmãos, da paz com Deus? Precisando vir na escola dominical. Faz assim com o seu dedo, ó, e aponta assim para você, ó. Eu tenho essa mensagem. Cada um de nós que está em Cristo tem a mensagem. Somos nós que fomos convocados por Deus para anunciar às pessoas que elas podem ter paz com Deus. Elas têm duas maneiras de estar em Deus: ou elas serão alvos da ira de Deus, ou elas são aqueles que têm paz com Deus. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar. Se você prega Jesus e a pessoa não quer, você fala: bom, tá bom, irmão, amigo, você escolheu o seu lado. Qual é o seu lado? Você vai receber a ira de Deus. Qual é a ira de Deus? Deus voltará e Ele enviará todo pecador para o inferno. Pronto.
Se você escolheu Cristo, qual é agora a realidade da sua vida? Nenhuma condenação há? Que tipo de coisa a gente anda pregando? Porque você e eu somos pessoas chamadas para colocar o Evangelho como causa, andar por aí anunciando paz com Deus às pessoas. Quando Jesus nasceu, qual foi o cântico dado aos pastores? Lembra lá em Lucas? Era o Evangelho da paz. Que paz? Paz com Deus. O mundo está brigado com Deus. O homem no pecado é inimigo de Deus. Mas quando o Evangelho chega, você agora tem paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você tem calçado o Evangelho da paz? As pessoas ouvem de Jesus na sua boca? Você anuncia a paz às pessoas? Quando a gente fala para os irmãos, graça e paz, essa ação formal nossa é para relembrar isso. Nós temos graça e paz com Deus. Graças a Deus por Ele nos dar isso. E Ele quer dar a todos através do nosso andar. Quarto, está no versículo 16: embraçando o escudo da fé. Paulo diz: sabe como é que você vai resistir o dia mal? Sabe como é que você vai enfrentar as ciladas do diabo? Quando você é um homem ou uma mulher de fé. Como assim, pastor? A fé, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Romanos: sem fé é impossível. Você acha que o diabo vai tentar contra a sua fé, sim ou não? Ele vai tentar. Ele vai tentar trazer dúvida na sua vida. Ele vai tentar trazer desânimo na tua vida. Ele vai tentar trazer outros conhecimentos à sua cabeça para você perder a fé. Quantos jovens, irmãos, quantos jovens se perdem, por exemplo, quando vão a uma faculdade, porque começam a estudar coisas ali humanas e filosofias e sociologias e coisas deste mundo, e aí começam a olhar para o Evangelho e desdenhar o Evangelho, e a fé não está firme, e os dardos inflamados do maligno começam a entrar no coração. Dúvidas, situações que acontecem na vida da gente, a gente fala assim: nossa, mas por que acontece isso? E aí o diabo já viu: Deus não existe. Essa história que você ouve lá na igreja é mentira. Se você não colocar fé como escudo, é rápido para o diabo lançar o dardo dele e tirar você da presença de Deus. Como é que está a tua fé? Você está regando a tua fé? Você está regando com oração? Você está regando com a leitura da palavra? Você está regando vindo aos cultos ordinariamente? Você é um aluno da escola bíblica dominical? Como é que você está regando a tua fé? Porque se você não regar a tua fé, ela vai se tornar minúscula. E pode ser que daqui a 1 ano, 2, eu pergunte assim: quem é que conhece o irmão que andava com Cristo e agora não mais está? E a gente lembra de você. Escudo da fé. Quinta coisa, você precisa usar o capacete da salvação. Versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. É interessante porque Paulo relaciona a salvação à cabeça. Sabe por que Paulo faz isso? Porque a salvação é a crença nos ensinos das Escrituras revelados em Cristo. A salvação, irmãos, não é um ato emocional. Tem gente que pergunta o seguinte: olha, você foi salvo? Eu disse: não sei, eu nunca tive uma experiência, eu nunca chorei, eu nunca rolei na igreja, eu nunca caí, eu nunca recebi a unção do riso. Já viram essa unção? Eu não sei se eu sou salvo. Irmão, salvação tem a ver com o conhecimento do Evangelho, tem a ver com o entendimento de que você é um homem pecador, uma mulher pecadora, e que sem Cristo você não tem saída dessa situação. Tem a ver com o entendimento de que Cristo na cruz do Calvário
pagou o preço pelos nossos pecados. E agora, não importa se eu sinto, eu creio. Eu creio. E amanhã eu creio de novo. E depois de amanhã eu creio outra vez. E daqui a 1 ano eu estou crendo. E se Cristo demorar 60 anos para voltar, e eu vou estar com 101 anos, e alguém me perguntar, eu disse, eu creio. Se eu não tiver com Alzheimer, não tiver esquecido, eu creio. E no fim da sua vida, se alguém perguntar, você diz, eu creio. Por que você toma ceia? Eu creio. Por que você vai na igreja? Eu creio. Por que você lê a Bíblia? Eu creio. Por que você ora pelas pessoas? Eu creio. Está aqui. Mudou a minha história. Metanoia. A minha mente é outra. O Evangelho transforma. O que eu pensava que era alguma coisa, agora eu desconsidero. Paulo diz, eu era um homem estudado, eu era um homem letrado, eu era tudo isso, e eu considero tudo isso esterco diante da revelação do Evangelho. Você crê? A sua mente foi tomada? O Evangelho da salvação ocupou? Ou você é dividido? Tem gente que é dividido. Os irmãos pentecostais, com todo respeito, eles são divididos. Segunda ele está salvo, terça ele não tem muita certeza, porque o culto já foi domingo, ele já deu uma esfriada na terça. Aí graças a Deus pelo culto da quarta de oração, que dá uma... Aí quarta ele está salvo. Quinta ele também está. Sexta ele já está perigando. Sábado, graças a Deus que tem um culto na igreja. Aí sábado e domingo, pá, aí ele é salvo. Ele tem que sentir salvação. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, se eu não me engano, ele diz, tomai posse da vossa salvação. É aqui, ó. Eu creio no Evangelho. Você crê? Capacete. Guarde a sua cabeça com a salvação. Não permita que alguém venha tirar a mensagem do Evangelho de você. Não permita. Porque o diabo manda, viu? Eu falava para os irmãos, né? Falava não, ainda falo. Testemunha de Jeová tem faro de novo convertido. É impressionante. Quase todo novo convertido tem um testemunho de Jeová. Encosta nele. Para querer ensinar a ele a respeito das leis de Jeová. Eu já tive várias experiências com o irmão novo convertido na igreja. Aí vem, olha, passaram na minha casa e me deram revistinha. Joga isso fora. Olha, tem uma pessoa que foi lá na minha casa tão bondosa e ofereceu para ensinar a Bíblia para mim, pastor. Eu também ofereço. Joga isso fora. Para de receber esse irmão. Eu estou aqui. Vamos estudar a Bíblia comigo. Guarda a sua cabeça com o capacete da salvação. Então, acabando. No 17 ele diz outra arma. Você precisa, irmãos, para vencer o dia mal e para não cair na cilada do diabo, usar a espada do Espírito. Versículo 17, ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, a gente podia ficar só aqui uns 15 cultos falando da beleza da palavra, da importância da palavra, da necessidade da palavra, do contato com a palavra. Você precisa ter contato com a Bíblia. A Bíblia precisa ser o livro mais cativante da tua vida. Você precisa ler ele, você precisa estudar ele, você precisa estar animado para quando tiver alguma coisa que está inserida a Bíblia no meio, você está ali. Eu quero aprender mais, porque a palavra de Deus é luz para o nosso agir, para o nosso caminhar. E como é que você vai agir segundo a palavra se você não conhece a palavra? Como é que você vai viver segundo a palavra se você não conhece a palavra? Como é que você vai buscar direcionamento pela palavra se você não conhece a palavra? Irmãos, a palavra de Deus ela é linda, ela é fantástica, no sentido não de fantasia, mas de grandiosa. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus ensina até mesmo você a aplicar o seu dinheiro? Você sabia? Quantos aqui não sabiam? Levanta a mão, deixa eu ver.
Todo mundo sabia? Ô, louco! Vocês são bons. Fala o versículo aí, onde que está a aplicação? Vocês falaram que sabiam. Quando o sábio vai escrever Eclesiastes, ele diz: lança o teu pão sobre as águas, reparte por 3 ou por 4, e depois de muitos dias você vai achar. Sabe o que isso significa? As pessoas tinham mercado no barco, navio. Então você tinha vamos lá, você é um plantador de trigo. Chegava no porto, 1 tonelada de trigo, põe tudo nesse barco aqui. O barquinho chegou lá no meio do mato, no meio do mar, naufragou. Onde foi a tua riqueza? Tem 1 tonelada de trigo aqui, 250 naquele, 250 naquele, 250 naquele, 250 naquele. E se um afundar, eu ainda tenho 750 quilos, 1000 quilos. A Bíblia ensina você a gerenciar até os seus recursos financeiros. Conheça a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia, venha na escola bíblica dominical, irmão. Essa preguiça de levantar domingo, isso é um demônio. Esse eu sei que é um demônio, tem que orar mesmo para espantar esse demônio. Venha, não tem lugar melhor para você estar do que aonde a palavra de Deus está sendo estudada, amém? Por último, versículo 18 a 20, ele fala sobre a última arma. Sabe qual é a última arma? Ore. O soldado está todo vestido de armadura, mas ele não está em pé, ele está de joelho. Então no versículo 18 Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. E aí ele continua. Ele fala muito sobre oração, irmãos. Ele fala por oração em todos os lugares. Ele fala em oração para todas as pessoas. Ele fala em oração na questão da vigília. Você não acha que fazer a vigília na igreja é uma coisa? É modismo, esse negócio é bobagem. Não, irmãos. É lutar contra a carne. É buscar o que é mais importante. É por isso que uma vez por mês a gente diz: não, sexta-feira da 9 à meia-noite é um sacrifício agradável a Deus, é um tempo de estar no Senhor. Não é modismo, é lutar contra você, porque eu tenho certeza que você fica na sua casa da 9 à meia-noite assistindo Netflix sem nenhum problema, amém? Eu fico, eu sei que os irmãos ficam, mas para vir orar, não é não? Você parece que você tem que pegar você assim, vai, acabou. Vai, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Tem tanta coisa para orar, irmãos. Aquela vez a gente fez um relógio de oração, falei para os irmãos: irmãos, se você não conseguir passar 1 hora na presença de Deus, liga para mim, eu te dou uma lista. Tu vai ficar 3 horas orando, não vai ficar 1 hora só. Ore em todo tempo, em todo lugar, por todas as pessoas. Paulo diz: e também por mim. Esse mês nós vamos ter muito tempo de oração pelos missionários. Paulo era um missionário, levava a palavra de Deus. Irmãos, como é importante a gente orar, como é importante a gente parar e começar a colocar os missionários na presença do Senhor, o lugar onde eles estão. Irmãos, é uma luta espiritual travada, e nós somos a igreja de Jesus e precisamos estar na luta. A gente não pode ser soldado displicente. Sabe o que acontece com soldado displicente? Morre, não volta da guerra, morre. E está cheio de crente na igreja morto, porque não luta mais. Paulo diz: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É contra eles que nós precisamos abrir a mente e dizer: se está acontecendo algo, o diabo está por trás disso, irmão. Ele que quer fazer as coisas. E às vezes a gente fica brigando com o outro, né? Briga com o vizinho, briga com fulano, briga na escola, briga no banco, briga no trânsito, briga na igreja, briga em casa, briga com todo mundo. E a gente não sabe por que está tanta brigaiada na nossa vida. A gente só vê a faixa e esquece
de dizer: Senhor, me dá discernimento. Quem é o capeta que está por trás disso? O que eu tenho que fazer, Senhor? Tem que orar mais? Tem que jejuar? Tem que fazer campanha na igreja de oração? Eu vou lá todo dia. Mas manda esse capeta embora. E a gente fica lutando com as pessoas, brigando. Casais que ficam brigando, infernizam um ao outro, não ora junto, não ora um pelo outro, não ora para o diabo sair do meio do casamento. Fica só. Sua luta não é contra pessoas. Você entendeu isso? A sua luta é contra principados e potestades. E Deus quer te fazer um vitorioso. Mas se você quiser vencer, as armas espirituais estão à sua disposição. Seja verdadeiro, irmão. Não brinque com Deus. Não minta. Eu falo, não minta nem naquele negócio de atender o telefone e dizer: fulano não está. Não minta. Seja enérgico contra a mentira. Ensine os seus filhos a não mentir. Diga às pessoas que estão à sua volta que podem confiar em você, porque você não é um mentiroso, você não despreza a verdade, você não distorce a verdade, você não conta as coisas de jeito diferente. Você é verdadeiro porque o teu Deus é verdadeiro. Não aceite a mentira. Não aceite a injustiça. Se você que tiver que pagar o dano, faça. Para você ter que pagar, diga a verdade, seja justo. Não seja complacente com a injustiça. Mesmo que seja contra você, contra a sua família, confesse. Calce os teus pés com a preparação do Evangelho, irmãos. Ponha meta. Nós estamos aprendendo aqui quarta-feira. Nós precisamos ter uma mente pensando todos os dias: olha, minha vida precisa ser para fazer discípulos. Eu preciso fazer discípulos. Eu tenho que fazer discípulos. Senhor, mostra a pessoa com quem eu vou conversar, com quem eu vou falar do amor de Jesus, com quem eu vou dar tempo na minha agenda para ensinar a ele a respeito da palavra, com quem eu vou ensinar a verdade do Evangelho, para que ele ande no Evangelho, porque eu preciso dizer do amor de Deus às pessoas. Calça os teus pés com a preparação do Evangelho, e você vai ficar livre na batalha espiritual. Embraça, irmão, o teu escudo da fé. Você vai ouvir muita coisa que as pessoas vão dizer, vai chegar a você para acabar com a tua fé. É a televisão, é o filme, é novela, é redes sociais, é amigos próximos, parentes, situações, né? Agora você vai ver, vai estar na Semana da Santa, né? Liga a televisão lá, você vai ver o tanto de milagre que aquela santa faz. Nossa, mas se faz tanto milagre, então é de Deus. Será? Só Deus faz milagre? Você lembra lá no Egito? Moisés fez a água transformar em sangue. O que os feiticeiros fizeram? A mesma coisa. O que ataca a tua fé? Segura a fé. Use o capacete da salvação. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Amém? Você não vai ser salvo, você é salvo. Se você não amanhecer amanhã, porque você morreu hoje, você vai estar onde? Na presença de Deus. Não tenha medo da morte. Creia na sua salvação. Irmãos, use a espada, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Pastor, eu tenho preguiça. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Seja disciplinado. Leia um capítulo por dia. Eu vou começar a ler um capítulo por dia. Eu quero conhecer as Escrituras. Eu vou ser disciplinado. Eu quero largar a mão de ser sem vergonha e vir na escola dominical. Eu quero aprender a discipular. Eu quero dar meu tempo para o Senhor. Irmãos, não tem nada mais importante na nossa vida do que Deus. Não tem nada mais rico na tua casa do que a palavra de Deus, irmãos. E ela não pode ficar fechada lá para você pôr o telefone em cima. Não foi para isso que ela foi feita. E nem aberta no Salmo 91, amarelando a página. Ela foi feita para ser colocada no teu coração todo dia. E por último, irmãos, ore. E quando você achar que você está orando muito, ore. E quando você achar que você orou demais, ore.
Jonathan Edwards, se você puder ler alguma coisa dele, leia. Compre algum livro, vasculhe na internet. Jonathan Edwards era um homem de oração. Ele perdia tudo num dia, mas ele não perdia a oportunidade de orar ao Senhor. Deus fez muitos milagres na vida de Jonathan Edwards, porque ele tinha intimidade com Deus. Quando eu leio a história de Jonathan Edwards, eu me sinto um fracasso na oração. Eu espero que essa mensagem te incentive nessa noite a orar mais. Ore em todo o tempo. Ore por todos os santos. Ore pelos missionários. Ore pela sua família. Ore por essas pessoas que ficam na praça usando drogas. Ore por essas pessoas que deviam estar aqui na igreja, estão no bar do Miro ali. Ore por elas. Comece a orar. Comece a pedir para Deus trazer mudança na vida dessas pessoas. Ore para Deus nos levar aos salvos. Ore. Senhor, onde estão os salvos que o Senhor quer que eu fale com eles? Ore. Paulo falou aqui para a gente orar para Deus mandar jovens. Ore pelos jovens. Ore pelos jovens. Quantos jovens que você conhece que estão desviados da presença do Senhor? Põe o nome deles, começa a orar por eles. Diz: Senhor, são teus, traz de volta. Ore. Porque você fazendo isso, tendo esta vida espiritual, você vai estar firme no Senhor. Aí vem a cilada do diabo e você manda correr. Vem o dia mau e você está lá, como diz o salmista, altaneiramente como a corça. Nada te curva, nada te derruba, nada faz você perder a fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é tão boa, e eu Te louvo pela oportunidade de ouvirmos juntos aqui durante esses meses essa carta riquíssima de Efésios. São tantos ensinamentos, Senhor. Certamente deles, momentos que nós vivemos aqui, muitos já foram perdidos, nós já esquecemos. Mas o de hoje está tão real na nossa vida, está tão fresquinho. Eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui nessa noite. Senhor amado, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho. E para isso sermos fortalecidos na força do Teu poder. Que essas virtudes que estão aqui apresentadas na forma alegórica de uma armadura, que essas virtudes façam parte do nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que até o último dia da nossa história estejamos firmes no Evangelho. Esse é o Teu propósito, nós cremos e oramos em nome de Jesus.